Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo. Fala pra mim, você fica naquela dúvida, por que será que tem dia que eu vendo, tem dia que eu não vendo, eu não consigo constâncias nas minhas vendas? Essa foi uma dúvida que me enviaram lá no Instagram, que eu trouxe aqui pro YouTube. A gente vai ver passo a passo, eu vou te mostrar aqui um exemplo de um funilzinho, a gente vai ver também uma análise lá no Google Analytics e dentro do gerenciador, para que você entenda e eu comprove tudo que eu for falando para você ao longo desse vídeo aqui. Lembrando também que se você está cansado de não ter resultado e quer avançar mais rápido, eu tenho um treinamento bem passo a passo que vai pegar na tua mão e te ajudar. O link vai estar na descrição. Se você tem um e-commerce, investe mais de R$50 mil em tráfego pago, eu consigo te ajudar a escalar a sua operação e a liberar tempo na sua agenda com a aceleração que a gente tem aqui na agência. O link também vai estar na descrição. E o primeiro passo é você entender um pouquinho sobre a taxa ali de conversão. Para isso eu separei um desenho bem simples aqui. Imagine que você tem 100 acessos, desses acessos você vai ter então uma taxa de conversão. Alexandre, qual que é a taxa de conversão ideal? Calma que a gente vai analisar isso dentro do Google Analytics para você ver em projetos reais. Mas vamos supor que você tivesse 1% de taxa de conversão, logo você teria uma venda. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim. Se você tiver 100 acessos, você não vai ter uma venda. Às vezes vai ser preciso ter, por exemplo, 200 acessos. Você pode ter uma taxa de 0,50, por exemplo, ó, e ter uma venda. Uma vez que você entendeu essa lógica aqui, você fala, tá, quanto que é uma taxa de conversão? Vamos ver em várias contas que a gente gerencia aqui dentro da agência, até para você ver que eu não estou falando da minha cabeça, que a gente gerencia múltiplos clientes aqui. Para isso, eu separei 4 contas aqui ó, do Google Analytics para a gente analisar. E aqui no Google Analytics, a gente vai clicar aqui embaixo, ó, no meu caso que está encolhido o menuzinho, e aí você vai clicar nessa parte aqui de relatórios, ciclo de vida, aquisição de usuários. Feito isso, a gente vai vir nessa tela aqui e aqui a gente tem os canais de aquisição. Só que guarda isso aqui porque é muito importante, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o que a gente quer é analisar a taxa de conversão. Então, para isso que eu vou fazer, eu vou vir aqui ó, até o finalzinho e eu tenho aqui ó, a taxa de evento. Só que aqui você vai ter que clicar nessa opção e escolher Purchase, que é o evento de compra, porque você pode sim ter outros eventos. Eu não tenho, mas você pode ter aqui. E aqui ele vai dar para mim ó, a taxa de conversão que eu tenho geral ali no meu e-commerce. E aqui ele vai dar a receita. Esse é o exemplo em um cliente. Vamos ver um outro? Veja que aqui a gente está com 1,82 de taxa de conversão. Nesse outro aqui, ó, vou vir aqui, vou selecionar também aqui o evento de Purchase. Veja que eu estou com 1,66 e aqui a gente tem um faturamento maior. Então vamos ver num outro. Nesse aqui, ó, eu estou com uma taxa de 0,81 e estou aqui ó, com mais de 1 milhão. Você fala, Alexandre, já entendi. Então, quanto maior o meu faturamento, menor minha taxa de conversão? Mais ou menos. Não é bem assim que funciona. Veja esse outro exemplo aqui, ó. Quando eu venho aqui, ó, eu tenho aqui uma taxa de conversão ó, de 6,75, que é uma taxa muito alta, é bem fora do padrão. E veja a receita desse projeto aqui. Mas esse projeto ele é bem fora da curva ali. Se eu fosse arredondar para você, uma taxa de conversão seria entre 0,5 ali e 3%. É bem difícil sair disso, sendo que uma média seria ali 1% que você teria que buscar. Só que você tem que entender uma coisa, em processo de escala, você pode sim ter a taxa de conversão sendo reduzida, como nesse exemplo aqui que você foi vendo, que à medida que a receita foi crescendo, ela foi reduzindo ali. Porém, você tem muitos outros ganhos. Por exemplo, você consegue melhorar uma taxa do gateway seu de pagamento, ou seja, você paga menos taxa de cartão, você consegue negociar com os correios, você consegue negociar com o fornecedor. Então, o lucro ele vem de muitas outras fontes ali e não só da venda direta no site ali. Vem muito na operação, mas aí é tema para um outro vídeo ali. Mas é normal, à medida que você escala, você tem um pouquinho da queda ali da taxa de conversão. Uma vez que você entendeu isso daqui, qual que é o ponto principal? A gente precisa agora de acessos. Para isso, eu vou utilizar como exemplo lá o Facebook. Eu vou te mostrar 2 contas de clientes aqui. E depois a gente vai voltar na parte aqui de canais de aquisição. Dentro aqui do Facebook, eu vou atualizar para você ver. Essa é uma conta de cliente real aqui. Mas para facilitar, eu criei aqui um filtro para a gente pegar somente 3 campanhas. 2 de venda, uma de público quente, uma de público frio e uma de tráfego aí para quem é mais espertinho. Para você ver como é que funciona. Então vamos lá, a gente pode analisar muitas métricas aqui, não é o foco nesse vídeo aqui, mas o que a gente quer? Você já entendeu o quê? Para vender eu preciso do quê? Fluxos de acesso, é muitas pessoas no meu site. Como que a maioria das pessoas vai fazer isso? Rodando anúncios ali dentro do Facebook ou mesmo ali dentro do Google.
Quando você vem aqui, por exemplo, no Facebook, o que acontece? Veja que eu tenho 3 campanhas. Essa é de público quente, público frio e uma de tráfego. Então, eu tenho aqui ó, o CPC de cliques de saída. Essa métrica não tem, você pode criar ela, ó, criando ali ó, valor usado dividido ali pelo custo, ou melhor, pelos cliques de saída, você vai ter. E aqui é uma métrica que já tem, que é o custo de visualização na página de destino. Você fala, Alexandre, tá dando diferença nas duas. Sim, vai dar. Clique de saída, ele vai pegar quem clicou. Já visualização, quem realmente acessou. A pessoa pode ter clicado e pode não ter acessado a página por N motivos ou ter ocorrido algum problema de traqueamento. Se a página demorar muito para carregar, por exemplo, a pessoa vai sair. Esse é um exemplo bem simples também. Aqui já começa alguns pontos. Veja que o custo de visualização está em R$ 2,86. Se você pegar numa taxa padrão de 1%, eu precisaria do quê? Precisaria de 100 acessos. Só nessa campanha, eu precisaria ali gastar R$ 286 para fazer uma venda. Nesse cliente específico, a conta fecha, até porque a gente tem um produto de ticket alto e a gente trabalha múltiplas etapas do funil ali. Como você viu aqui no comecinho ali, antes de eu aplicar o filtro, a gente tem muitas campanhas rodando aqui e no Google. Não é só gerenciador isso daqui. Mas nesse cliente aqui, ele fecha. Mas para a maioria das pessoas, a conta não vai fechar, porque para você levar 100 acessos com tráfego pago, vai custar mais caro. Eu tenho outro exemplo aqui embaixo também, ó, que a gente consegue ver 2,70, que é o público frio. E aí, quem é um pouco mais espertinho falou assim, pô, se o custo aqui, ó, tá muito alto, o que eu vou fazer? Eu vou rodar campanha de tráfego. Eu até deixei aqui o objetivo, tá vendo? Ó? Essa daqui é uma campanha de tráfego. Veja que ela me dá um custo, um CPC, ali, o custo de visualização também de 9 centavos. Só que aí que tá o X. Veja o quanto ela trouxe para mim aqui ó, de valor de compra. Nada, ou seja, um ROAS de 0,30. Ou seja, campanhas de tráfego não são para gerar vendas no seu site. Ela serve para você trazer o usuário para trabalhar outras estratégias, mas não para vender. Ela tem um custo por clique baixo, ou seja, ela leva muita gente. Veja que ela levou mais de 21 mil pessoas aqui, mas eu não tive nenhuma taxa de conversão. Veja que nessa página de visualização aqui, ó, tanto na campanha de público quente como frio, veja que eu tenho taxas de conversão alta. Essa métrica também, você pode criar ela aqui, ó, é bem facinho de você fazer ali. Ou seja, se você levar muitas pessoas para o seu site, mas o público não for qualificado, não vai adiantar, porque a conta não vai fechar, sua taxa de conversão vai cair e você não vai conseguir gerar vendas ali se você não tiver uma estratégia para trabalhar esse público aqui. Esse é um exemplo, mas eu vou pegar para você um outro cliente aqui para você ver também. Ó, vou até soltar os filtros dele aqui para você ver. Ó, esse é um cliente que a gente também investe bastante. A gente tem muita campanha, dá para ver aqui que a gente tem ó, mais de 23 só aqui no Facebook, fora as campanhas ali no Google também. Eu separei um filtro para ficar mais fácil, para seguir o mesmo processo da outra. Aqui eu coloquei ó, uma campanha de tráfego, campanha de público quente, frio, e tem aqui embaixo uma Advantage, inclusive, que é uma campanha muito boa também. Você consegue ver até pelo ROAS que ela está entregando para a gente aqui. Então aqui a gente consegue ver o quê? Que nesse cliente específico, eu tenho um custo de visualização e um CPC de saída bem mais baixo em todas as campanhas. Mas mesmo com esse CPC aqui, você vai ver que para muitas pessoas a conta não vai fechar. Se eu arredondar isso aqui, ó, por exemplo, para R$1, aqui ele está jogando 40 centavos porque eu estou tendo um fluxo alto da campanha de tráfego, como você pode ver. Ó. Mas para muitas pessoas, se a gente tiver ali um CPC final de R$1, a conta não vai fechar. Eu vou precisar do quê? Pelo menos 100 acessos, vou gastar R$100 para fazer uma venda, sendo que pode variar muito, mas geralmente a margem que você tem ali é de 30% e 50%, por exemplo, ali, ó, não vai fechar a conta para você ali, logo o tráfego não vai valer a pena. E para você ver também um outro exemplo, a gente pode, por exemplo, ir lá para o Google. Se a gente vir aqui no Google para a gente analisar o CPC dele, dentro aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Você vai clicar nessa opção aqui de cima, aqui você vai fazer o quê? Vai vir até ferramentas, planejamento, planejador de palavras-chave. Aqui dentro você pode pesquisar algumas palavras-chave para ver o CPC delas. Então eu vou colocar aqui, ó, descobrir novas palavras-chave. Eu vou colocar aqui, ó, só para a gente ver, vestido preto, tá vendo? Ó? E vou clicar aqui para pesquisar. Uma vez que eu clico, ele vai trazer para mim o preço das palavras-chave. Então aqui eu já consigo ó, ver várias palavras-chave, consigo ver aqui ó, o volume e consigo ter uma ideia do CPC. Por aqui você já consegue fazer uma conta, o quanto vai custar levar um público para o seu site ali. Mas aqui é só um exemplo. E uma vez que você entende que você precisa levar um público qualificado para o seu site, porque se você não levar, você não vai conseguir vender, a gente volta para o Google Analytics. Pensa comigo. Se você gasta R$1 no Facebook ou no Google para levar um público qualificado no seu site e você tem um outro canal de aquisição onde você não paga e você traz essa pessoa também, você tem 2 acessos. Você tem o que a gente chama de um CPS de 50 centavos. Ou seja, eu vou dividir o quanto eu gastei por mídia
por quantas pessoas ou quantas sessões eu tive. Com um CPS de 50 centavos, que de uma forma resumida seria ali um acesso, a conta já começa a fechar. E aí é que tá, para que você venda de forma constante e todo dia, você precisa ter volume de acesso e de pessoas qualificadas. E é aí que entram os canais de aquisição, que é um recurso ali bem mais avançado. Mas dentro do Analytics, a gente consegue analisar aqui os canais de aquisição. Aqui os dados estão embaçados porque são dados de clientes, mas aqui você vai conseguir analisar os seus canais e você vai conseguir ver, por exemplo, a receita que cada canal de aquisição traz para você poder trabalhar de forma mais incisiva naquele canal. Assim como você consegue ter aqui também a taxa de conversão. Veja que eu tenho aqui a taxa de conversão geral aqui em cima, tá vendo? Mas aqui eu tenho a taxa por canal. Se eu vejo que um canal meu está tendo muito retorno ou uma taxa muito alta, eu posso trabalhar de forma mais incisiva nesse canal. Cada canal tem uma estratégia específica para você trabalhar. Isso se repete em várias contas. Você consegue ver nessa outra conta aqui, onde eu tenho aqui, uma conversão de 0,80. Existem canais que eu tenho uma conversão de quase 2, 1,18. Tem canal aqui, de 3%. Se eu trabalho mais nesses canais, eu aumento a minha taxa de conversão. Então, eu começo a ter sinais de quais locais eu tenho que trabalhar. E aqui, a gente tem, várias formas também de entrar mais a fundo nesses canais. Eu tenho aqui, por exemplo, uma segmentação por mídia, origem, primeira sessão. Se eu coloco aqui, origem atribuída, por exemplo, ele vai me trazer também várias informações aqui, Se eu pego, por exemplo, e faço uma segunda segmentação, vindo aqui, em origem, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar a campanha da sessão, meio da sessão, por exemplo, eu vou colocar meio aqui, ele vai trazer, mais informação para mim aqui. E eu ainda posso vir aqui, por exemplo, clicar para filtrar pela receita. E olha só que legal, ele me mostra várias informações. Eu vou mostrar uma bem simples aqui para você ver. Aqui eu tenho tagueado o meta, público frio, e eu consigo ter, por exemplo, aqui a receita que ele me trouxe aqui, que foi de 56 mil dentro da composição. Mas aqui é apenas uma campanha, e eu consigo depois detalhar, por exemplo, ali, pelo interesse que eu utilizei, pelo criativo. Vai depender de como você configura as suas tagzinhas UTM ali. Então, como você pode ver, não tem muito segredo. Provavelmente você não vende todo dia porque você não tem volume de pessoas qualificadas. Ou quando você tenta gerar esse volume, por exemplo, ali, só utilizando o Facebook ou o Google, o custo sobe muito e a conta não vai fechar. Então você tem que pensar em trabalhar em múltiplos canais de aquisição. Você fala, Alexandre, como que é canais de aquisição? Bom, seria tema para um outro vídeo, mas de uma forma resumida, você pode pensar em vários canais. Você pode ter e-mail marketing, você pode ter, por exemplo, ali, postagens em blog, ter uma rede social forte, trabalhar YouTube, trabalhar um link num parceiro ali, por exemplo. O principal é que ninguém faz, ter um bom CRM para que você consiga ter uma comunicação mais efetiva ali com os clientes que já compraram e que não compraram. Os que já compraram, se você se comunica com ele e tem uma estratégia de CRM, você pode vender muito mais aumentando o seu LTV, que é um dos pontos principais, um dos pilares ali que faz o e-commerce escalar muito. É o LTV, é o próprio cliente fazer a recompra. Além de você poder trabalhar campanhas promocionais, tanto em datas onde, por exemplo, Dia dos Namorados, dentre muitas outras, como, por exemplo, datas para o seu cliente, por exemplo, o aniversário dele ali, dentre muitas outras coisas que você pode colocar ali dentro. Eu até dei um exemplo para um cliente, né? Imagine o seguinte, que você tem moda praia infantil ali. À medida que esse cliente, ou melhor, que o filho do cliente vai crescendo, se você tem um bom CRM, você vai oferecendo no e-mail dele peças, por exemplo, já da idade do filho dele. Inclusive, uma reclamação da minha esposa. Que, por exemplo, aqui na minha cidade, ela comprou um produto ali pro meu filho, e o que aconteceu? A vendedora manda para ela produto de menino e menina, mas eu não tenho uma filha, eu tenho um filho. Então, não interessa para mim produto de menina. E ela fica mandando da mesma forma, ou seja, ela até utilizou uma comunicação, mas ela está gerando mais irritação do que desejo para comprar a peça dela. E um bom CRM vai fazer com que você consiga trabalhar de forma mais eficiente ali, e aí sim começar a escalar ali as suas vendas. Como você pode ver, não tem muito segredo. O que tem é muito trabalho. E tá bem longe de ser o que o pessoal fala para você, né? Joga dinheiro no Facebook de um lado que vai imprimir dinheiro do outro. Não é bem assim que funciona. Por isso que se você se especializar num segmento ou numa área, vai ser muito mais fácil. Se você se especializa em e-commerce, em produto ou negócio local, você consegue entender melhores as dores, se especializar e desenvolver técnicas e metodologias para aumentar a venda do seu cliente. Bom, se você gostou, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser mais conteúdo como esse, tem aqui e lá no meu Instagram. Se quiser avançar mais rápido no meu treinamento, quiser escalar o seu e-commerce, tem minha agência. O link vai estar na descrição. Até a próxima aula.